Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz a todos vocês, em nome de Jesus, amém? Bom estar mais uma vez me dirigindo a vocês através desse vídeo, né? Gostaríamos de estar todos aqui juntos, abraçando, mas por enquanto tem que ser assim, né? Queridos irmãos, domingo de Páscoa, domingo maravilhoso esse. Que domingo especial é esse nas nossas vidas. Como é bom ter o privilégio de celebrar a Páscoa sabendo que Cristo ressuscitou, não está mais entre os mortos, mas vive e reina à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe nesse domingo. Deus te dê um domingo abençoado junto com os seus, de renovo, de consagração. Que você tire um tempo para buscar o Senhor nesse domingo, com gratidão no seu coração, pela obra maravilhosa que Ele realizou na minha e na sua vida. Privilégio, irmãos, que temos de sermos co-herdeiros com Cristo agora, de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Graças a Deus por todas as coisas, amém? Querido, vamos continuar com o nosso estudo de Efésios, capítulo 5, e eu te convido a partir do versículo 22. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Esse aqui é daqueles textos que causam incômodo no mundo atual. Incômodo nas pessoas, no politicamente correto, nas feministas, no mundo mimimi de hoje. Esse texto aqui pega, hein? Mas vamos lá, porque está na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos exortar, para nos animar, e ela é a palavra de Deus, amém? Então vamos que vamos, olha o que o texto diz, Efésios capítulo 5, versículo 22, e nós vamos entrar no capítulo 6, e vamos até o versículo 9 do capítulo 6, mas vamos lá. 5:22, ele tem um título, talvez na sua Bíblia aí deve ter um título, a minha aqui está escrito assim, os deveres do lar. Dá uma olhada como que está na sua aí. Irmãos, versículo 22, 23 e 24, é um conjunto de versículos que nas feminazes aí causa pavor. Vamos ler? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vós, mulheres, sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmãs que estão assistindo esse vídeo, posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Eu creio que eu devo ter ouvido aí, né, pelo vídeo aí, porque vocês são mulheres de Deus, são mulheres abençoadas, mulheres que sabem o valor desse papel da submissão, sabem o exato e real sentido dessa submissão, e sabem que essa submissão não é subordinação, não é estar embaixo, não é ser capacho, não é ser pisoteada pelo marido. Submissão é estar ao lado, é da onde a mulher saiu do homem, da costela do homem, é a mulher que caminha com o homem, aquela mulher virtuosa lá de Provérbios 31. A palavra de Paulo aqui aos Efésios é para você, mulher abençoada, que sabe o seu papel dentro da casa, mas entende que no Senhor o marido lhe foi dado como cabeça, e a sua missão é ajudá-lo em tudo. Mas a sua missão é tão especial, minha irmã, que lá também em Provérbios, no capítulo 14, o que o sábio deixou a nós? Que a mulher sábia edifique a sua casa com a sua própria mão.
Mas a tola, aquela que não cumpre o seu papel, aquela que não é capaz de entender o seu papel dentro do lar, a tola a destrói com as próprias mãos. Aquela mulher que, não sabendo o seu papel no relacionamento, no casamento, tenta se sobrepor de todas as maneiras, se impor, assumir papéis que não devem ser dela. Essa mulher é tola, e essa mulher destrói a sua casa com a sua própria mão. Mas o que Paulo está dizendo aqui é isso, que a mulher entenda o seu lugar na sua casa como submissão ao seu marido, assim como a igreja é submissa, sujeita a Cristo em todas as coisas. Mas olha só, se você, irmã, ainda continua dizendo, poxa, pastor, essa palavra é muito forte, ela é muito machista, a Bíblia é machista, os homens daquela época, a mulher não tinha valor algum. Irmã, vamos dar uma lida no texto que segue agora, e aí no final das contas, eu quero que você pese comigo na balança, qual papel é mais doloroso, qual papel é mais difícil, qual papel tem mais peso diante do Senhor. Vamos lá? 25. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo, por ela, se entregou. Está fácil para vocês ou não? Mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos, sede submissas aos seus maridos, assim como ao Senhor. Vocês já são submissas ao Senhor, sejam aos seus maridos. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Agora, irmãs e irmãos, maridos da nossa escola bíblica dominical, vou citar alguns aqui, senhor Isário Vilha, senhor Luiz Ruzene, senhor Jair, senhor Eduardo, alguns dos nossos, o senhor Iranildo. Tá fácil para nós ou não? Marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a missão do homem, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, então, o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Olha só isso, irmãos. A mulher deve submissão ao marido, mas o marido deve amar a mulher como ama o seu próprio corpo. E olha o que o versículo 29 diz: pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Ou seja, maridão, cuide de vossas esposas, das vossas esposas, como cuidam de vocês mesmos. Zelem por elas, protejam-as. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que é um testemunho, mas é um testemunho. Mexe comigo, tranquilo, estou de paz. Eu sou de boa, vocês me conhecem. Estou falando com gente que eu não conheço. Mas, irmãos, não mexe com a Gisele. Não mexe com a Gisele, não. Olha, eu não sei, mas uma vez já me faltou pouco para agarrar um cidadão pelo pescoço porque destratou a minha mulher. Quer me destratar? Destrata, cara. Quer ser mal criado comigo? Seja. Mas com a minha mulher, mais que a minha mulher não, cara.
com a minha mulher. Não. Então, irmãos, nós devemos amar as nossas mulheres, protegê-las, guardá-las, como fazemos com o nosso próprio corpo. Mas se você não cuida muito do teu corpo e não vê valor nisso, olhe para Cristo e pelo que Cristo fez pela sua igreja. Simples, ele morreu e por ela se entregou. Então, queridão, você tem que chegar até mesmo a esse ponto, pela sua mulher. Olha só. Mas o texto segue. Mas antes do texto que se segue aqui, em Efésios, no capítulo 5, eu quero que você abra comigo, dá uma folhada para frente, 1 Pedro, capítulo 3. Tem uma outra palavra que é uma palavra muito parecida com essa de Efésios, capítulo 5, que Paulo vai dirigir, aqui Pedro vai dirigir. Vocês já repararam numa coisa? Essa é a terceira aula que eu faço o link de Efésios com 1 Pedro. 1 Pedro, novamente, capítulo 3. O apóstolo Pedro está falando aqui para os homens, tá? Ele está falando dos deveres das mulheres e do marido cristão. Mas como nós estamos falando dos maridos agora, eu quero linkar com esse texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se você não viu muito peso naquilo que Paulo está falando, eu quero que você leia esse texto então. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. O que seria esse a vida do lar, hein? Hein, maridão? O que é a vida do lar? A vida do lar a gente levanta, aí quando nós levantamos, existe um sistema auto-arrumante de cama, que a cama se arruma sozinha, e a gente vai para a cozinha, o café já está pronto, sistema robótico, o café já está pronto, e depois que a gente come, a louça se auto-limpa. Existe sistema na sua casa, na minha não. Então, honestamente, irmãos, vivei com elas a vida do lar. Eu acho que aqui eu posso muito bem fazer uma analogiazinha, dizendo, irmão, vamos lá, né? Vamos lavar uma loucinha, vamos passar um aspiradorzinho, vamos arrumar uma caminha, né? Vamos preparar um cafezinho para a dona, um almocinho, se você não manja aí, vamos, né, ganhar uma habilidade aí, porque eu sei que nesse grupo aqui tem uns caras habilidosos aí na cozinha, né? Eu já comi a feijoada do Rosene, então tem umas coisas boas aí nesse grupo aqui que a gente pode fazer. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Pedro continua dizendo, com entendimento, tá? Dando honra à mulher como parte mais frágil. Ou seja, Pedro, ele entende a posição da mulher e ele recomenda que o homem, entendendo essa posição de fragilidade da mulher, que o homem, então, a coloque em lugar de honra como a parte mais fraca, mais frágil. E herdeira convosco da graça da vida. Lembra-se, irmão, que na aliança, aliás, eu estou sem a minha aliança, já faz uns dias, a minha aliança, ela caiu num buraco que existe no meu sofá, e aquele buraco eu acho que vai até a Atlântida, porque ele é tão grande, eu não consegui achar ainda, mas eu já tomei uma carteirada lá em casa, o oficial de justiça bateu na porta, ela já avisou que eu tenho que achar essa aliança urgente. E, irmãos, lembra da aliança? Lembra do conceito de uma só carne? É uma só carne, irmãos. É uma só carne. Olha aqui o que ele está dizendo. Herdeira convosco da graça da vida. Para que os... E aqui é o ponto, Desculpa, eu ia ler sem dar o devido valor ao tema. Agora veja bem. Pedro está dizendo assim, ó.
Maridos, vivei com elas a vida do lar. Primeiro, tendo entendimento. Segundo, dando honra à mulher como parte mais frágil, porque ela também é herdeira convosco da graça da vida, ou seja, a vida que você usufrui hoje, vocês estão conectados, intrinsecamente ligados. Agora olha a conclusão desse texto que Pedro diz. Se você fizer essas coisas, tem um resultado, irmão. Agora, se você também não fizer essas coisas, e eu linko lá com o que Paulo falou aos Efésios no capítulo 5, veja bem, para que as vossas orações não sejam impedidas, santo varão. Tá bom para vocês? Se você, então, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se você viver com ela a vida do lar, se você viver com entendimento, se você der honra à sua mulher como parte mais frágil, como herdeira da graça da vida com você, a consequência, o fruto, o resultado disso é que as suas orações chegarão ao Senhor. Agora, logo, se você não viver dessa maneira, meu irmão, as vossas orações serão impedidas. Aí nós temos crentes na igreja que vêm conversar com nós, pastores, e fala: pastor, eu oro tanto, pastor. Eu oro tanto, pastor, eu faço tanta coisa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas não honra a mulher, não ama a mulher, não cuida da mulher, não faz aquilo que a palavra diz. Irmãos, quantas coisas na Bíblia até agora você viu dizendo a respeito disso? Olha, se você não fizer isso, as suas orações serão impedidas. Eu conheço duas situações na Bíblia. Primeira instrução que diz que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você deve levar a sua oferta ao altar, deixá-la, voltar, se reconciliar com o seu irmão e depois entregar a sua oferta. Senão a sua oferta é em vão, é tolo. Agora aqui não, irmãos. Aqui é da oração. Meu irmão, se você não honra a sua mulher, as suas orações serão impedidas. Ela não passará do teto dessa igreja, da tua casa, da onde você estiver. Então, irmãos, a palavra de Deus é enfática. A palavra de Deus, ela é direta e reta nesses assuntos. Voltando ao versículo 1 do capítulo 3 de 1 Pedro, Pedro diz: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher. Vocês viram que poder vocês têm, mulheres? Não é, irmãos, incomum. Em todas as igrejas que eu passei até hoje na minha vida, você tem um número maior de mulheres que congregam e os maridos não crentes. Penso que o Senhor já sabia desse cenário, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, de todo o coração humano. Então Pedro é inspirado pelo Espírito Santo a dizer isso. Se algum deles não obedecem à palavra, que eles sejam ganhos sem palavra alguma, mas pela conduta da sua mulher. Ou seja, irmã, se você for uma mulher rixosa, sabe aquela famosa goteira que vive pingando na cabeça do marido? Se você for uma mulher imprudente, que não zela bem, que não cuida bem, que não é submissa, a probabilidade muito alta que você não cumpra essa palavra. Porque a palavra está dizendo que ele seja ganho sem palavra alguma, pela conduta da sua mulher. O versículo 2 diz: observarem vossa conduta pura em temor, o que vos tornam belas,
O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças de cabelos, joias do ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Uma pausazinha. Esse versículo 3, ele não é base e referência para nós criarmos doutrina de dizer, olha, a mulher não pode fazer trança no cabelo, não pode usar joia e não pode usar vestido luxuoso. Não, irmãos, não tem nada a ver. Muita gente usa isso aqui para criar dogmas, usos e costumes nas igrejas e por aí vai. Não. Ele só está dizendo, olha, o que vos torne belas não deve ser isso, mas é o coração. Olha o versículo 4, mas sim o íntimo do coração, com o espírito gentil, tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus aqui vem trazer uma instrução muito prática para nós, homens e mulheres cristãos, homens e mulheres que professam o nome do Senhor e querem viver de uma maneira piedosa, correta e segundo a palavra de Deus. Então, eu quero encerrar aqui essa palavra. Andamos hoje poucos, porque eu quis, de uma maneira muito especial, falar a respeito do valor dessa palavra. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, como o Senhor nos amou, por nós se entregou, morreu e ressuscitou. Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, de bênção, de alegria. Cuidado, se cuidem, tá? Não abusa não na quarentena aí. E vamos que vamos. Nós estamos juntos e conectados na oração e no coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.